do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua Mãe Maria Santíssima. Reunidos mais uma vez em partilha aqui no canal para a honra e glória de Deus. Estamos vivendo na igreja o tempo do Advento, tempo em que a igreja nos prepara, nos anuncia a segunda vinda nas 2 primeiras semanas e nas 2 últimas nos prepara para o Natal. Lembrando, é sempre bom lembrar que o Natal não é simplesmente comemorar o aniversário ou o nascimento de Cristo, não. É meditar sobre a encarnação do Verbo. Deus se faz homem no seio da Virgem Maria e se revela a nós como homem. Esse é um mistério que nós deveríamos meditar com muita frequência na nossa vida espiritual. Mas agora no Advento é o tempo propício para meditarmos e celebrarmos no Natal. Hoje aqui conosco mais uma vez a Cidinha, o Rafael, o Vitor e tantos outros que nos ajudam, por trás, dando suporte. Eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado aqui no Apostolado e te acolher caso você esteja chegando pela primeira vez aqui. Seja muito bem-vindo. Nós vamos viver agora no dia 8 de dezembro, hoje dia 5, Nós vamos viver agora no próximo dia 8, a festividade da Imaculada Conceição, dia de preceito, dia de guarda para nós cristãos católicos. E é sobre esse dogma que nós vamos falar um pouquinho aqui neste vídeo. Bem pouco, tendo em vista que o meu conhecimento é limitado e que o nosso tempo aqui também é limitado. Mas eu peço a Deus que pela intercessão da Virgem Maria e de São José, este vídeo seja frutuoso no teu caminho, no teu entendimento. Bom, para nos ajudar, nós vamos caminhar com o Catecismo da Igreja, que é a doutrina da nossa Igreja. Algumas pessoas ainda têm o entendimento que falar da Imaculada Conceição é falar da concepção de Jesus no seio da Virgem Maria. Não, não é isso. Nós estamos falando de um dogma mariano. Quando nós celebramos a Imaculada Conceição, nós estamos dizendo, afirmando uma verdade de fé, que Maria foi concebida sem a mancha do pecado original no seio de Santa Ana. São Joaquim e Santa Ana, pais de Nossa Senhora, pais da Santíssima Virgem. Quando no ventre de Santa Ana, a Virgem Maria é concebida, ela está ali privada da mancha do pecado original, que todos nós temos. Todos nós, somente e unicamente a Santíssima Virgem, a Igreja atesta que foi preservada dessa mancha. Então a Igreja vai nos dizer no parágrafo 490, e esse caminho é importante para nós cristãos católicos, porque nós não podemos ter dúvidas sobre isso mais. Quando a Igreja atesta uma verdade, um dogma, todos os questionamentos que puderam ser feitos já foram feitos. E a Igreja atestou aqui, agora, uma verdade de fé. Então, a Santíssima Virgem foi sim concebida sem pecado. Não cabe a mim e a você mais questionar isso. A nós, cristãos católicos, é simplesmente uma verdade de fé incontestável. Mas, como a Igreja não é aquela que simplesmente bate o martelo e deixa você se virar para lá, com o seu entendimento, com as suas dúvidas, não. Ela vem nos esclarecer. Ela vem trazer para nós verdades e motivos pelos quais que fez com que ela atestasse isso como uma verdade de fé. E isso a gente encontra na doutrina baseada na Sagrada Escritura. E aqui o Catecismo da Igreja vai nos trazer vai nos trazer os pontos que fazem com que isso se torne uma verdade de fé para nós. No parágrafo 490, sobre o dogma da Imaculada Conceição, a Igreja diz o seguinte: para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. No momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia da graça. Essa é uma passagem conhecida lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1. Quando o anjo Gabriel chega perto da Santíssima Virgem, ele diz: Ave cheia de graça. E esse termo cheia de graça nos remete ao entendimento de que ela estava cheia. Quando nós, por miséria e por concupiscência, pecamos, não interessa se pecado venial ou pecado mortal, nós nos afastamos ainda que pouco ou muito da graça de Deus. E para o anjo dizer a Maria que ela era cheia da graça, quer dizer que não havia ali pecado.
Não havia ali nada que a afastasse da graça. Ela era cheia, completamente cheia da graça de Deus. E se ela está cheia da graça de Deus, é porque ali não habita pecado. O pecado e a graça não coabitam juntos. Se há o pecado, aonde há o pecado, há a ausência da graça. Ainda que pouco ou muito, dependendo do pecado. Mas assim a gente precisa entender. Quando o anjo anuncia, cheia da graça, ele anuncia que naquela mulher com quem ele conversa, não há pecado. E se não há pecado, nunca houve pecado. E assim vai dizer o catecismo: efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio da sua vocação, era preciso que ela, Maria, estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Foi só porque ela estava inundada da graça de Deus é que ela pôde dizer aquele sim pleno que ela disse ao anjo. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça por Deus, foi redimida desde a concepção. E é isso que confessa o dogma da Imaculada. Há um mistério aqui, e que, por ser mistério, não cabe a nós questionamento ou nem entendimento pleno. Todos nós fomos redimidos por Cristo na cruz. Maria foi redimida por Cristo desde a concepção. Diz o catecismo que foi pelos méritos de Cristo. Maria foi concebida sem pecado porque nela habitaria Deus. E Deus não pode habitar onde há pecado. Deus e pecado são incompatíveis. Onde Deus entra, o pecado sai. Deus não poderia habitar, ser gerado no ventre de uma mulher que tivesse conhecido o pecado. Por isso ela é preservada da mancha desde o nascimento. Imaculada, Imaculada Conceição. É esse o dogma que nós professamos e vamos celebrar no dia 8. E eu gostaria que você, cristão católico, que tem a graça de anunciar que essa mulher é tua mãe, tivesse também a graça vinda do Espírito Santo de se sentir um privilegiado, de ter ao teu lado a mesma mãe que Cristo teve nessa terra. A mesma. De ter ao teu lado, de ter na tua história a mesma mulher que conduziu Cristo nessa vida, puríssima, santíssima, ao teu lado, conduzindo a tua vida, conduzindo a tua história. Se sinta um privilegiado porque você é. Você é. Quem pode dizer que tem na vida espiritual por mãe aquela que na terra foi mãe de Cristo? Você. Nós católicos, isso é sim para nós motivo de grande alegria, de louvor e gratidão a Deus. Nós pedimos a Maria hoje e vamos pedir cantando junto com a Cidinha e com o Rafael que toca, que ela nos dê a graça de poder dizer o sim como ela disse à obra de Deus, ao Evangelho, de ter nela um exemplo de amor, de caminhar com o exemplo dela nessa terra, ela que foi preservada do pecado, permaneceu a vida inteira sem pecado e gerou a nossa salvação no ventre. A nossa salvação que nesse tempo de advento nós celebramos, aquela que recebeu Deus feito homem no ventre, entregou Ele ao mundo, entregou Ele na cruz para a minha salvação e para a sua salvação. Essa é a nossa mãe, a Imaculada Conceição. Então vamos cantar essa música muito antiga na igreja, talvez você conheça, talvez não, e pedir que ela nos ajude a ter nela um verdadeiro exemplo de amor nessa terra e um verdadeiro exemplo de conversão e de doação à obra de Deus. Que honra é para mim chamar de minha mãe
Ensina-me, ó Mãe, a caminhar na luz, seguindo os passos de Jesus, aquele que tudo criou, te escolheu, você não vacilou. Trouxe ao mundo o autor da vida, de ti nasceu Jesus. Ensina-me a dizer o sim e aceitar os planos do Senhor. Ó Mãe querida, és para mim exemplo de amor, amor, amor. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina no parágrafo 492. Ele, Deus, a escolheu nele, Cristo, desde antes da fundação do mundo, para ser santa e imaculada em sua presença no amor. Maria foi, mais do que qualquer outra pessoa criada, Deus a abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. É isso que eu e você precisamos entender. Deus a fez pelos méritos de Cristo. Pelos méritos de Cristo. Cristo não poderia ser gerado por uma pessoa qualquer, por uma mulher qualquer. Então, para gerar o Santo dos Santos, Deus escolhe, Deus cria, Deus reserva e Deus preserva de todo pecado a Santíssima Virgem, que foi gerada sem mancha e permaneceu a vida inteira preservada do pecado. Que a Santíssima Virgem, que a Imaculada Conceição interceda por você e por mim, para que nós possamos juntos entender que é um privilégio tê-la como mãe, que é uma graça espiritual nos dada ter Maria por mãe, por nossa mãe, e junto com ela caminharmos para o céu, para a eternidade. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu te peço para compartilhar, para deixar aqui a sua curtida e para junto conosco levar aos católicos o conhecimento do privilégio de ter como mãe essa que é toda santa, toda pura, a Imaculada Conceição. Que Deus nos abençoe e nos guarde pela intercessão de Maria e de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquele que tudo criou, te escolheu, você não vacilou, trouxe ao mundo